Pedro, boa noite, pastor. Adão e Eva tiveram filhos antes da queda? Mas muitos. Não é nem pouco, é muitos. Isso é fácil, tá? Vou abrir a Bíblia aqui no celular. Isso é mais fácil, Pedro, do que andar para frente. Porque qual que era a ordem de Deus para Adão e Eva? Que está lá na Bíblia. Deixa eu abrir aqui. Ó, o ruim de pegar a Bíblia no celular é que você pega o celular e parece uma mensagem de texto. Aí você faz, será que é alguma urgência? Gênesis, vamos ver. 1:27. Depois o 2 que vai falar especificamente. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos. O que é fecundo? É que você tem capacidade de engravidar. Você pode produzir frutos. Multipliquem-se. O que é multiplicar? Gerar múltiplos. O que é múltiplo? Múltiplo é uma Ctrl+C, Ctrl+V, é uma cópia. Então, múltiplos de 2, você não vai ter números ímpares, tá? Múltiplos de 8, você não vai ter números ímpares. Agora, múltiplos de 3, complica, né? Daí é ímpar. Então, o que é múltiplo de Adão e Eva? Vai ter meninos e meninas. Isso é múltiplos, tá? Multipliquem-se, encham a terra. Como é que você enche a terra com um filho só? Né? Não tem como. E sujeitem-na, dominem-na. Tenham domínio sobre ela. Então, assim, mas por que a Bíblia não falou que Adão e Eva teve, sei lá, 200 filhos, sei lá quantos, né? Primeiro, o objetivo daquele momento não era dar nomes aos filhos, porque já está escrito ali, multipliquem-se, sujeitem a terra. Né? Então, já estava dizendo, sejam fecundos, multipliquem, etc. Segundo fato, existem coisas tão óbvias que eu sei que Deus tem por nós uma expectativa muito alta, sabe? Acho que Deus olha para o ser humano e ele fala assim, não, eu fiz um povo bom demais. Mas às vezes o ser humano decepciona Deus. E uma das coisas que eu acho, é minha opinião, tá? Não saio falando, o Carlos Ribas tirou isso da Bíblia. Uma das coisas que eu, Carlos, acho que decepciona muito Deus é a burrice. O povo burro deve decepcionar Deus demais. Por quê? Porque Deus fez coisas tão óbvias que as pessoas não entendem. Parece que tem que fazer a Bíblia ilustrada, Deus desenhando. Crescei, sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra com 2 meninos, com Caim e Abel. Como é que você consegue fazer isso? Como é que Caim e Abel vão multiplicar? Vão ser fecundos? Se fosse só isso que Deus criou, só tinha uma fêmea e 3 machos na terra. Tinha Eva, a única fêmea, Adão, Caim e Abel, os machos. Como é que multiplica a terra desse jeito? Então, é óbvio que Caim e Abel são relatados porque foi o primeiro homicídio. Mas que Adão e Eva tiveram muitos filhos. Eles iam casando e iam saindo do jardim. Iam cumprindo a ordem de Deus. Multiplicando e iam enchendo a terra. Dominando a terra, sujeitando a terra. Por isso, quando Caim matou Abel e foi expulso do jardim, ele achou uma mulher da terra de Avilá. Porque já tinham primas, tias, sobrinhas, primas de 4º grau. Foi anos e anos e anos e anos. É que a gente lê Gênesis pensando que foi assim, ó. Como é que a gente lê Gênesis? Deus criou Adão na segunda, Adão dormiu de noite, de manhã na terça ele acordou, tinha Eva do lado dele, na quarta Eva teve 2 meninos, na quinta os meninos foram no campo, Caim matou Abel, na sexta Deus expulsou Caim do jardim, no sábado Caim achou uma mulher lá na terra de Avilá. Realmente, que mulher era essa? De onde surgiu essa mulher? Porque a mentalidade do povo é que isso tudo foi uma semana, aí faz sentido. Fala, como é que tinha mulher lá? Mas isso pode ter durado 100, 200, 300, 400, 500 anos. Os fatos não têm ordem cronológica. A gente não sabe o tempo que se deu o fato. A gente não sabe que idade Caim e Abel tinham. Eles nasceram, vai que eles tinham tantos anos quando um matou o outro. Então, assim, durou muito tempo. Tá? E nesse muito tempo foi crescendo. E naquela época não tinha incesto. Então, irmão casava com irmã, depois tio com prima, com sobrinho, com sobrinho. Era mais ou menos isso, porque era obrigatório a raça humana crescer, não tinha como colocar. Bom, Israel casou com primas e com irmãs muito tempo. Abraão casou com uma irmã. E
Teve outros casaram com irmãs também, que agora não vou lembrar. Mas enfim, tá? Aí uma outra coisa. Quando eles caem, tá? Aí tá em Gênesis 3, daí Deus vai dar a punição para eles, né? Qual que foi a punição? Vamos lá. Gênesis 3:15. Deus falando, então, para serpente, né? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e descendente, esse ferirá a cabeça, e ele lhe ferirá o calcanhar. E você o ferirá o calcanhar. Aí, verso 16. E a mulher, Deus disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará luz aos filhos. Só que ela não tinha tido Caim e Abel ainda. Caim e Abel nasceram depois, então Caim e Abel não são os primeiros filhos de Adão. Por que eu sei? Porque como que Deus vai aumentar o sofrimento da gravidez se Eva nunca antes tivesse tido pelo menos uma gravidez? Como que se aumenta zero? 0 vezes 0 é 0. Então Eva já tinha filhos, já tinham criado, casado, ido embora. Entendeu? Então já existiam filhos antes. Caim e Abel não são os primeiros filhos de Adão e Eva. Tá? Mas por que lá na genealogia de Adão diz que Adão criou Caim e Abel, depois Sete? Porque a genealogia inicial é muito grande. E quando Deus registrou isso para Moisés através da revelação, foi Moisés quem escreveu o Gênesis, é difícil Moisés escrever a genealogia completa. Então, foram pontos principais para que a ideia, a história fizesse sentido. Tanto é que a conversa entre a serpente e Eva, você já percebe que é uma conversa que está bem cortada, está bem no meio. A serpente aparece do nada, é um bicho, falando com Eva e dizendo assim, acaso você não pode comer de todas as árvores do jardim? Você já pensou, você está andando no mato, parece uma cobra e começa a falar com você isso? O que você ia fazer? Você está amarrado, você ia matar a cobra, você correndo. Por que Eva não fez isso? Lembra que eu li agora? A punição, porém inimizade entre você e a mulher, porque Eva já vinha falando com a serpente há muito tempo atrás. Serpente era meio que amiga de Eva. Por isso que a punição foi, porém, inimizade. Deus não vai pôr inimizade onde não há amizade como forma de punição. Então Deus tirou a amizade de Eva com a serpente e colocou uma inimizade. Então, o texto de Gênesis é um texto que tem pedaços ali para fazer sentido para a gente, mas se a gente fosse contar a história inteira, se Deus revelasse a Moisés detalhezinhos e Moisés pudesse escrever com semântica da língua, como é hoje, nossa, o livro de Gênesis seria gigantesco. É muita coisa. É meio que inocente da nossa parte a gente achar que a criação do mundo, a criação do planeta Terra, a formação da natureza, a formação dos animais, do homem, da raça humana, caberia em 2 capítulos de um livro da Bíblia. Ou em 3, que daí tem a queda. É muita inocência nossa. Inocência e também inocência acadêmica, né? O crente comum, aquele irmão que vai para a igreja, ele é inocente porque ele não foi para a universidade, ele não estudou teologia, né? Mas quem vai para a universidade, estuda teologia e estuda uma teologia boa, e aí faz pós-graduações, mestrado, doutorado, estuda, é um estudioso, ele vai entender isso. Mas realmente, a tua pergunta é muito boa.